Olá, Olá, pessoal. pessoal, tudo bem? Tudo bem com vocês? Nós estamos aqui para a nossa aula inaugural da quinta turma do curso de formação em Constelação e Consciência Sistêmica do Instituto Aleph, Integração e Consciência de Brasília. Essa aula era para ter acontecido no mês de abril, mas em virtude da circunstância que assola o país inteiro e todos nós então resolvemos fazer essa aula gravada para vocês, porque nós sabemos que tem muita gente aguardando. Essa aula inaugural, a gente vai passar para vocês algumas informações importantes sobre quem deseja cuidar de si mesmo e cuidar também de aprender alguma técnica que possa vir ajudar o ser humano. Nós estamos vivendo um momento, e agora mais do que nunca, aonde nós vamos ter que fazer grandes escolhas na vida. Ou a gente continua sendo o pedinte do mundo, do planeta, para as pessoas, ou a gente vai se tornar um agente de mudança desse planeta e da humanidade como um todo. Sendo assim, a gente convida vocês para estar na parte de agentes de mudança. Agentes de mudança aonde? Começando dentro do nosso próprio lar, nos nossos sistemas familiares, começando com aqueles que nos cercam, com o ambiente que está à nossa volta. Mais do que nunca, nós somos convidados agora a atuar, a ser seres atuantes no planeta. Mas mesmo para quem não conseguir e ainda só conseguir ser pedinte, também é bom. Por quê? Porque é um próximo passo. Às vezes a pessoa não dá conta de dar um passo, mas é bom que tenha já algo, um plano B, porque o plano A é ser pedinte, o plano B ser um agente de de mudança. mudança. Que é o que a gente deseja, né, gente? O planeta clama por isso, nós também, e estamos todos hoje olhando a olhos vistos essa necessidade premente que está tendo agora, que o planeta grita, e nós também, e junto com o planeta a gente vê a importância das leis e da visão sistêmica na humanidade, para o nosso dia a dia. Então a gente vai começar falando um pouquinho com vocês sobre o histórico das constelações aqui no Brasil. As constelações chegaram aqui no Brasil não por meio diretamente de Bert Hellinger. Eu, particularmente, já trabalho com elas há mais de 18 anos e eu acompanhei todo o trajeto que as constelações viveram aqui no nosso país, aqui no Brasil. Quando elas chegaram com uma pessoa, amiga irmã de Bert Hellinger, né? Que é a mimanza Erika Farney, que muitos de vocês podem conhecer. Foi por meio dela que as constelações chegaram até aqui e depois Bert Hellinger veio em seguida trazendo para nós, de uma forma empírica, todos os ensinamentos ligados às leis sistêmicas que hoje estão abundantemente, né, na internet, nas mídias e de várias formas e em vários formatos. Então, foi por meio dessa chegada antes, né, da precedência dela, e nós estamos falando só em Brasil, porque se nós formos falar em termos de planeta como um todo, o mundo e os países, nós temos históricos que nós vamos ver, aprender em cursos que a gente oferece, que mostram para nós que as constelações, elas foram, na verdade, um conglomerado de vários aprendizados, tá? De outros que vieram, inclusive antes de Bert Hellinger, e que a gente não pode se esquecer disso. A questão de quem chegou primeiro, onde pipocou primeiro no Brasil, causa um pouco um mal-estar, porque muita gente quer ser o primeiro, né? E tem vários relatos de onde começou, mas eu acho que isso perde um pouco a importância de tanta gente boa que tem no mercado hoje, de tantos bons profissionais que conseguiram se adaptar às leis do amor, como o Hellinger chama, e introduzir nas suas diversas áreas, na advocacia, na pedagogia, né? Em várias outras áreas que, né, a gente tem por aí. E a proposta é essa:
passar as leis sistêmicas, como elas atuam nos nossos sistemas, como elas atuam no nosso corpo físico, como elas atuam na nossa psique, certo? É uma grande viagem. Uma jornada longa. Então vamos começar porque vocês devem estar tendo uma invasão, né, de informações via internet e a gente pretende ser breve para poder mostrar a importância desse trabalho, principalmente nos dias em que nós estamos vivendo. Nós vamos começar compartilhando aqui com vocês. Pronto. Constelações a serviço da vida. Esse é o grande objetivo do trabalho da linha sistêmica, mais especificamente conhecidas como as constelações sistêmicas familiares. Então, as constelações, realmente, elas estão a serviço da vida. Elas significam buscar de volta algo que se perdeu em algum tempo. Então, a gente começa com uma pequena frase do Hellinger, quando ele diz: quando em uma família surge um buscador, é porque este encarna o desejo de todo o clã de sair das repetições e do conhecido e de ir adiante. Então, gente, os buscadores, eles também têm um papel dentro do sistema muito importante, tá? Esses buscadores, se vocês estão agora assistindo essa aula que a gente está passando aqui para vocês, com certeza muitos de vocês devem se enquadrar nesse lugar, né? De ser um buscador aí no seu sistema de família. A alma já enxergou que tem que haver a necessidade de procurar algo a mais, certo? Não dá mais para ficar na mesmice. Então, não é o ego que faz essa escolha. Quando o ego faz essa escolha, fica patinando. Mas quando a alma, né, faz essa escolha, como diz ali, quando em uma família surge um buscador, é porque o sistema tem algo a compensar, tem algo a ressignificar, tem algo a mudar, né? E ninguém melhora se não mudar, se não fizer diferente. É isso. Vamos lá, então, a uma reflexão para cada um de nós. Qual papel eu exerço dentro do meu sistema familiar? Vocês já pararam para pensar nisso? Qual é o seu papel dentro do sistema? Todos nós temos um papel, tá? E se cada um tem um papel definido, não dá para ficar tomando o lugar do outro, que tem outro papel, diferente do meu. Qual, então, é o meu lugar? Qual será o meu lugar? Claro que dentro de um sistema de família é possível que a gente tenha e assuma mais de um papel. Ora, eu sou filha de meus pais, ora, eu sou neta de meus avós, ora, eu sou mãe de meus filhos, ora, eu sou irmã de meus irmãos, e por aí vai. O que acontece é que, normalmente, a grande e maciça maioria das pessoas não conseguem definir e reconhecer qual é o seu papel e qual é o seu lugar dentro de um sistema de família como deveria ser. E muitas vezes a gente querendo dar uma desculpa honrosa, a gente fala, mas a minha mãe já está velhinha, o meu pai não tem estudo, eles precisam de mim, né? Eles precisam que eu faça por eles, que eles não têm mais condições. Isso é desculpa honrosa. A gente não quer dizer que tem que deixar eles, que alguém é melhor do que o outro, não. Pai e mãe vão ser sempre pai e mãe. Irmão mais velho vai ser sempre irmão mais velho. Isso não tem a ver com machismo, não tem a ver com situação ideológica nenhuma, tá? Pai, função pai, mãe, função mãe, filhos, filho. Filho sempre pode pedir um colinho para o pai. Verdade. Tá? Além do dinheiro, além do me faz isso, me ajuda aqui, me ajuda ali, pai, me dá um colo. Eternamente. Até quando ele ficar bem velhinho e você estiver cuidando dele. Estou lá limpando meu pai, lavando lá, porque ele já não dá conta mais, mas de vez em quando é bom eu passar essa força para ele, essa dignidade. Eu preciso do seu colo, pai, mãe, me dá um abraço, deixa eu ficar aqui um pouquinho. O que acontece? Os pais se nutrem.
eles ganham força, falam, nossa, eu ainda faço parte, eu ainda tenho que ficar aqui. E nós nos nutrimos também, porque nesse momento eu posso ser filho. Por mais que eu esteja cuidando do meu pai e da minha mãe na velhice, eu continuo sendo o filho e eles continuam sendo os pais. E eu dou um exemplo ainda até do Alzheimer. A pele tem a lembrança. Aqui está indo embora, mas a pele tem a lembrança. Então precisa de mais contato físico, né? Encostar mais, pedir o carinho, pedir o abraço, dar valor ao outro, dar valor a essas coisas que ficaram perdidas ao longo do tempo, com tanto trabalho, com tanta coisa para resolver, com tantas atribuições, filhos, já netos. Então, é preciso. A pele guarda essa lembrança. Então, gente, como estão as nossas relações de troca nesse sistema familiar, hein? Quais serão as heranças ancestrais que eu trago dentro de mim? Mas eu trago heranças ancestrais? Sim, claro, todos nós trazemos. E hoje nós temos de forma belíssima a epigenética lembrando a gente sobre isso, né? Que antes era através da transgeracionalidade e antes eram estudos da psicogenealogia, mas que hoje a gente sabe que através da epigenética já temos comprovadamente, né, as heranças ancestrais vivas dentro da geração atual que somos nós. E que não é tudo é a mesma coisa, tá? É diferente. A gente vai ver isso ao longo ou do curso ou alguma coisinha aqui. E aí, qual padrão familiar então eu estou repetindo? A gente repete sim, padrões familiares que vêm vindo de geração em geração, só que a gente não se dá conta disso. A gente não repete só cabelo, só cor dos olhos, só cor da pele, não. A gente repete tudo isso. A genética, né? A genética também está dentro de nós, mas aí nós estamos falando de epigenética, ou seja, além da genética, tá? Então, além da genética, dos genes, da parte física, do genótipo, do fenótipo, a gente traz também o quê? As histórias, aquelas que foram vividas, sejam elas positivas ou negativas. E entra aí o mecanismo de compensação. E é por isso que nós estamos aqui, exercendo um papel para trazer de volta algo que se tornou ou que ficou perdido no passado. E aí, então, nós refletimos e fazemos essa pergunta aqui, ó. Será que se eu amar muito, basta? O que vocês acham? Pensem aí. Ah, eu vou sair por aí, vou amar todos, e aí eu vou resolver todos os meus problemas. Vou fazer das tripas coração para poder amar a todos, a começar do meu sistema de família, e vou sair por aí amando infinitamente. Aí basta. Será que é isso mesmo? Não, né, gente? Claro que não. O amor cego e inconsciente é muito doentio. O amor consciente que respeita, esse sim, é curativo. Para que o amor dê certo nas nossas relações, gente, é preciso conhecer o que nós chamamos de leis sistêmicas, ou que Bert Hellinger chamava de ordens do amor. Há pouco tempo, nos anos 70, teve um crime no Rio. E veio ali à tona um monte de situações. Eu era bem criança, mas eu lembro disso. Que era o seguinte, quem ama não mata. Então, olha a cabeça que nós tínhamos nessa época, precisando de trazer o conhecimento de quem ama não mata. Porque até ali, o assassinar alguém por amor, muitos aceitavam. Gente, anos 70, não tem muito tempo. Isso significa, então, que por amor, a gente faz muita coisa. Só que nós sabemos que existe o amor distorcido. E muitas vezes, quando nós estamos vinculados a questões familiares mal resolvidas antes de nós temos esse amor distorcido e vamos replicando, não é? Através de um processo de inconsciência, nós não sabemos disso, mas a gente vai replicando aquelas questões e padrões de repetição do nosso sistema familiar. Por isso, a importância da gente conhecer melhor, e muito melhor que isso, praticar as leis sistêmicas na nossa vida. Então, vamos conhecer um pouquinho sobre a visão sistêmica. Vocês sabem o que é um sistema? O que será que é um sistema? A gente já começa a refletir daí.
De acordo com o nosso dicionário, o sistema é um conjunto de elementos interdependentes de modo a formar um todo organizado. Olha que interessante. Então, os elementos, para ser um sistema, eles têm que ser interdependentes, ou seja, eles têm que depender de alguma maneira uns dos outros. Para quê, hein? Para formar um todo de forma que fique organizado. Por isso a palavra ordem. Nós hoje estamos na nossa vida, num momento planetário, vivendo uma grande desordem. Então, nós precisamos, de novo, aplicar na nossa vida a ordem que emerge de onde? Emerge do caos. Talvez nós precisássemos chegar a esse caos que nós estamos vivendo para que a ordem, em todos os níveis, pudesse ser restabelecida. Muita gente vai entender isso de uma linguagem um pouco mais pesada. Temos que ir no fundo do poço para poder ganhar força e tentar superar algo. Na realidade, a gente não precisa ir no fundo do poço. Não precisaria. Mas é no fundo do poço que muitos ganham força para subir. A consciência sistêmica, ela poderia nos ajudar muito para não precisar sempre chegar no fundo do poço de nossas vidas. Então, por exemplo, nós temos o nosso corpo físico. O nosso corpo físico é formado por órgãos, tecidos, células e vão sendo aquelas unidades cada vez mais diminutas, né, no nosso corpo que formam o todo. Na verdade, as células, os tecidos, os órgãos, cada um tem uma função específica no nosso corpo para que o nosso corpo físico esteja bem. Então, por exemplo, se nós temos no nosso corpo o sistema digestório, né, formado por órgãos específicos, ele não vai fazer o papel dos órgãos do sistema respiratório. Por quê? Porque cada um tem uma função distinta. Olha, mas que interessante, todos eles trabalham em função de um todo maior, ou seja, do equilíbrio e do bem-estar do nosso corpo físico. Somado a tudo isso, se nós temos o nosso corpo físico, nós temos os órgãos, os tecidos, as células trabalhando em conjunto, e nós temos algo muito importante que permeia o nosso corpo, trazendo vida, vitalidade e fazendo com que ele funcione interligando todos esses órgãos, tecidos e células do nosso corpo, que é o nosso sangue e o oxigênio. Então, o sangue e o oxigênio, eles permeiam todo o nosso corpo e representam no corpo o fluxo da vida, certo? Então, nós temos o nosso corpo físico formado por vários sistemas. Comparando isso com a nossa família, nós temos que a nossa família é um sistema equivalente ao nosso corpo físico. Mas, porque a gente tem uma mobilidade, a gente tem condição de escolha no dia a dia, não é? A gente vai perdendo a noção de que nós fazemos parte de algo maior, que é o sistema familiar. E que nós temos uma função como elemento partícipe do nosso corpo familiar, nós temos uma função dentro desse sistema familiar, né? Se eu tenho lá que os órgãos vão compor o corpo físico, cada elemento familiar vai integrar com os demais membros daquele sistema de família e vai compor, com a sua função específica, o sistema familiar. Cada um dentro da sua função. Portanto, cada membro familiar equivale a um órgão dentro da família e cada um tem a sua função específica. E vamos ficar, gente, na ordem, tá? Porque muita gente começa a pipocar na cabeça aí agora. Ah, mas eu não tive pai, o meu pai foi minha avó, não sei o quê. Isso é uma desordem, tá? Então, primeiro vamos ficar focado na ordem. Depois a gente vai falar da desordem. Muito bem. Daí nós temos que o sangue e o oxigênio é a estrutura que traz a vida aos órgãos do nosso corpo. Comparando, o amor e o respeito formam a estrutura que traz vida aos membros familiares. Assim como o sangue está para a vida dos órgãos, o amor e o respeito está para a vida saudável do nosso sistema familiar.
A visão sistêmica, gente, ajuda a gente a descobrir aquelas desarmonias que estão acontecendo no nosso sistema familiar e elas nos abrem o leque para a gente poder enxergar, retirar os véus da ilusão e mostrar para nós como é possível reorganizar aquilo que está fora de ordem dentro do nosso sistema familiar. E aí nós chegamos, então, às leis sistêmicas que todo ser humano deveria conhecer e principalmente praticar. O que são, então, as leis sistêmicas? 20 minutos. Não, Adriana, você me deixou... São os princípios básicos, fundamentais e pré-estabelecidos que nos ajudam a manter os comportamentos saudáveis para que o amor nas nossas relações dê certo. Então, essas leis sistêmicas são princípios que já existem desde sempre, gente. São princípios que são pré-existentes, ou seja, eles já existiam antes do próprio ser humano, da criação humana. É interessante a gente dar vários exemplos com a questão que os homens viviam em cavernas, certo? Então, naquele momento, naquela época, todos pertenciam a um sistema, eles tinham uma função. A gente não está entrando aqui na desordem, que era agressivo, que era isso, mas pertenciam a um grupo, certo? Então, se existem essas leis sistêmicas, né? Elas vêm contar para nós que tudo tem uma função específica, né? Então, se, por exemplo, num grupo, igual o Marcelo falou, se tem um grupo familiar e tem ali alguma exclusão, algum recolhimento, ou alguém que exclui alguém, ou alguém que se exclui, né? Isso é uma disfunção sistêmica. O saudável aí seria o quê? Ter um compartilhamento, uma integração, aonde cada um pudesse exercer o seu papel dentro daquele sistema familiar. Então, aí nós temos alguns exemplos de desordens ou de nós costumamos chamar de nós familiares, porque o nó é onde tem alguma coisa errada que precisa desfazer aquele nó. Não é nós, familiares, é nós. Formação de nós mesmo, né? Emaranhamentos. Alguns exemplos aqui, só para vocês terem um pouquinho de noção sobre como a gente está mergulhado em desordens nos nossos dias a dias e a gente nem se dá conta disso. Aqui, por exemplo, nós temos uma desordem, não é? Vocês conseguem perceber qual seria uma possível desordem no sistema familiar aí? É bom a gente também trazer aqui um pensamento. Todo excesso esconde uma falta. Então, tem uma criança segurando o mais velho no colo. Por que o pai se tornou ou continuou sendo criança? E o filho teve que amadurecer mais para cuidar dos pais. É uma desordem? Homem ou mulher? Né? Então, filhos querem ocupar o lugar dos pais. É uma grande desordem e é tão comum, gente. Uma das coisas que a gente mais vê. Agora, os filhos querem ocupar o lugar dos pais porque os pais não se colocam como pais. Uhum. Tá? Então, houve um excesso na infância do pai, que hoje, na infância dos pais, né, que eles não amadureceram. E isso, várias linhas da psicologia trazem a rodos, né? O filhinho da mamãe, o filhinho do papai, não deixou crescer, recebeu tudo de graça, não teve que correr atrás. Então, você sempre é aquela criança. Só que um dia eu resolvo ter um filho, né? Chegou a minha hora, casei, mas eu não tenho postura adulta. Então, o meu filho, né, a alma dessa criança enxerga isso e passa a ser o pai do pai. Por quê? Porque o lugar estava vazio. Quando o lugar está vazio, aparece alguém que precisa ocupar. E a criança, gente, faz isso por amor. Ela nem percebe, porque é um amor inconsciente e, de novo, um amor distorcido. Ela imagina
que ela é mais forte, que papai e mamãe são fraquinhos, tadinhos. Eu preciso cuidar deles e me torno mais forte do que eles. É muito comum uma outra dinâmica e nas constelações elas vão trazendo essas dinâmicas. Então isso que é legal. A gente tanto reorganiza o campo, tá? Que é uma coisa que a gente vai ver mais à frente, quanto também possibilita o ganho de consciência. Fala, nossa, então eu estou agindo assim porque eu enxerguei essa fragilidade na minha mãe ou no meu pai. Por exemplo, pessoas que querem demais ajudar os outros. Não tem esse perfil de pessoas que não podem ver nada sofrendo, que estão ali, às vezes não está nem sofrendo, mas eu enxergo o sofrimento, né? Então eu saio um ajudante de plantão. Tem alguém, vai espirrar? Saúde. Está precisando de alguma coisa? Ó, estou indo. Por quê? A dinâmica familiar, né, minha mãe sofre. Então, quando eu ajudo o outro, é como se eu estivesse ajudando a minha mãe. E essa sensação é importante para mim. Então, eu não estou fazendo isso porque eu me importo com o outro. Eu não estou fazendo isso de uma forma saudável. Alguém está se beneficiando? Tá. Mas ainda não está na condição correta. É uma desordem. E tem muita gente aí que está sempre querendo ajudar os outros e não se ajuda. Não corre atrás do que é seu, né? Eu vejo o sofrimento da minha mãe e saio querendo compensar. Exatamente. E aí eu olho para o outro e olho para esse outro querendo ajudar. É como se eu estivesse dizendo, mãe, eu sinto muito, eu não pude te ajudar, mas então eu vou sair salvando o mundo para poder compensar. E muitas vezes não são palavras, tá? Eu vou ajudar o outro, eu trago isso, eu estou enxergando. Não, é neural. É uma fabricação interna do corpo, de sensações e emoções. Não é consciente, é inconsciente. Outra desordem, pais que se comportam como filhos dos filhos. Isso que o Marcelo acabou de explicar, né? É uma inversão de papel. Então, nós temos aí, às vezes, situações daqueles que vão se tornando os pequenos tiranos por causa dessa desordem, né? Quando eles vão ganhando muita força, os filhos, dentro do sistema familiar, os pais, obviamente, vão se tornando pequenos perto deles. Aí a gente, como papai, como mamãe, fala assim, nossa, meu filho é tão adulto, ele amadureceu tão cedo. Por quê? Porque pai e mãe não estavam ali para ser pai e mãe. Os filhos, a alma enxergou que eles precisavam amadurecer rápido. Isso. Então, é uma desordem. Criança tem que brincar, criança tem que subir em árvore, quebrar as coisas, ser saudável e ter disciplina, ter ordem e respeito. E a base de tudo, que é o respeito. Também temos uma desordem quando os filhos se colocam no meio da relação de casal dos pais. Ou como isso é comum. Muitos pais, inclusive, colocam certos filhos, crianças, adolescentes, seja o que for, né? Como os grandes conselheiros, vocês acreditam? Né? Então, está aqui a relação do casal acontecendo e o filho, a criança, ela é avocada, chamada para entrar no meio da relação do casal. Isso não deveria acontecer porque são departamentos completamente diferentes. Casal é casal, relação horizontal. Filhos com pais, a relação é vertical. Tá Gente, certo? o que alimenta a saúde do filho é a relação dos pais. Isso é que alimenta. Além do arrozinho, do feijãozinho, do leitinho, é a relação dos pais que alimenta a psique do filho. Lá na frente ele não vai ter que compensar, ficar doente mentalmente, entrar em depressão, tomar remédio. Por quê? Porque ele está no lugar dele de filho. Então, o que alimenta a psique do filho, a saúde mental, é a relação dos pais. E eu fico imaginando hoje essas camas enormes, né, que é uma delícia para dormir. Nossa Senhora, bom demais. Mas aí cabe 3 meninos na cama, né? Aí chega lá, o cara de um lado, a mulher do outro, 3 meninos no meio ou 1 menino no meio. Cadê a relação dos pais? Cadê os momentos ali dos pais? Não tem. O que vale é o quê? Tudo em nome do meu filho. Gente, vocês estão aleijando os meninos. Então, nós temos que tomar cuidado, gente, porque os filhos gostam muito de ver
quando os pais estão bem, estão saudáveis na relação do casal. Aliás, cabe a gente lembrar que a relação do casal tem prioridade com relação à relação dos pais com os filhos. Ou seja, primeiro vem a relação do casal, depois é que vem paternidade e maternidade. Não podemos esquecer disso. Essa é uma outra ordem que vai aparecer já já. Irmãos mais novos ocupando o lugar de irmãos mais velhos. É uma outra desordem, gente, né? Muitas vezes a gente vê que aqueles pequenos, os caçulas, ficam se sentindo muito maiores do que os irmãos mais velhos do que eles, não é? E aí há uma desordem sistêmica também, porque todos têm o seu devido lugar e a ordem também ela vai seguir aqueles que vieram antes e aqueles que vieram depois. E pelo amor de Deus, a gente não está aqui dizendo que o mais velho tem mais privilégio, não. Não é isso não, gente. É só reconhecer, tu é mais velho, eu sou o mais novo, você é o mais velho. Cada um no seu papel, só isso. Outra desordem, pais que dão prioridades aos filhos sobre a relação do casal em si. Acabei de explicar, né? Primeiro vem a relação do casal, depois a relação com os filhos. A gente tem muitas outras desordens para poder citar como exemplo. É importante que todos conheçam e vão aprendendo um pouco mais sobre essas leis sistêmicas que estão tão presentes na nossa vida, né? Aqui nós temos, por exemplo, a ovelhinha negra que está ali, né, excluída, os filhos que querem ocupar o lugar dos pais, os pais que se comportam como os filhos dos filhos, como já dissemos, os filhos que se colocam no meio da relação, os irmãos trocando de lugar, os pais que dão prioridade aos filhos sobre a relação do casal em si e as ovelhinhas negras, né, que também é uma desordem, ou seja, aqueles que foram excluídos do sistema por várias razões. Essa questão da ovelha negra tem que ser vista com um olhar um pouquinho diferente, porque tem muita gente que fala assim, eu adoro ser ovelha negra porque eu estou levando a ordem para o meu sistema. Tudo bem, mas não fica aí se valorizando disso, não. Né? Isso é matéria também para o curso. As ovelhas negras, elas enxergam além, tá? E elas são o mecanismo de compensação. Então, elas têm um sofrimento a mais e têm uma responsabilidade a mais. Dentro do sistema. Dentro do sistema. Elas têm que fazer um serviço bem feito. Mas como que eu vou fazer um serviço bem feito se eu não sei para que eu estou aqui? Eu só sou revoltado. Mas, afinal, então, muito rapidamente, a gente fala aqui para vocês quais são essas leis, de uma forma bem sintética. A primeira delas é a lei do pertencimento. A lei do pertencimento mostra para nós que todos os membros de um sistema familiar têm direito igual em pertencer. Ninguém, jamais, em tempo algum, poderá ser excluído dentro de um sistema do qual ele faz parte. E isso não é só em sistema de família, não, viu, gente? Em qualquer sistema que a gente vive, seja sistema social, seja um sistema organizacional, lá na sua empresa, não é? Você, como funcionário da empresa, também tem direito de pertencer, em seus grupos de estudo e as relações de amizade, em todos os grupos. O ser humano é um ser que já nasce com uma necessidade absurda de pertencimento. Me lembrou aqui os primeiros livros do Hellinger, onde ele dizia que era possível alguém ser excluído, né? Quando cometia um assassinato, quando dava um grande prejuízo para a família, esse realmente poderia ser excluído. Ele voltou atrás. Livros seguintes depois, ou seja, anos depois, ele falou, não, ele também pertence, porque ele também estava a serviço do sistema. Com certeza. Então, essa lei é muito direta, muito simples. Aliás, né, gente, todas elas são. As leis são muito simples, elas são muito óbvias e, por isso mesmo, elas são muito esquecidas. Muito difícil de ser cumpridas. Em compensação, a simplicidade dessas leis é que contribuíram para que elas fossem absorvidas por várias profissões, abordagens, né? Pela simplicidade. Então, essa primeira, todo mundo pertence. A segunda é a lei da precedência, que vem dizer para nós que tem uma hierarquia temporal em todos os sistemas. Ou seja, de forma simples também, aqueles que vieram antes têm precedência sobre os que vieram
depois, é apenas um reconhecimento e não em nível de importância, tá? E temos a lei do equilíbrio nas relações de troca, ou seja, dar e receber. Nós temos aí que verificar como está sendo esse equilíbrio nas nossas relações de troca. Será que eu tenho dado mais e recebido menos? Ou tenho dado menos e recebido mais? E sabendo também que as relações de troca, elas são diferentes a depender do nível, se é de relação vertical, se é de relação horizontal, e aí nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso na aula seguinte que nós vamos fazer em seguida. Nós vamos sair um pouquinho aqui. Isso. É muito assunto, viu, gente? Temos muito o que falar. E vamos ainda continuando, então, falando sobre as leis sistêmicas dessa aula inaugural que vocês estão assistindo, a aula primeira, ou 00, né? A aula inaugural do curso de formação da 5ª turma do nosso curso de formação em Constelação e Consciência Sistêmica. E essas 3 ordens, essas 3 leis, vocês já podem aí estar na cachola aí, levando para a família e para o profissional. Se eu excluir alguém, se eu não excluir, se eu respeito quem chegou primeiro, como é que está a minha relação de troca, né? O meu salário está justo, eu deveria ganhar mais, o que eu estou dando em troca? Uhum. Né? Então, a gente se vê já, daqui a pouquinho, na aula seguinte a essa. Até já!